Hoje vamos refletir o Evangelho de Mateus 8, 23 a 27. E assim diz o Senhor para nós: Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus aqui está com os discípulos e vamos entender aí todos os elementos dessa palavra e trazer para o sentido da nossa vida. Essa palavra vai fortalecer a nossa fé quando nós entendermos cada elemento da onde eles estavam e qual é o momento que nós estamos vivendo agora. Então Jesus subiu na barca. A barca é a nossa vida. Então Jesus ele entra na nossa barca todos os dias. Jesus entra na barca da tua vida e da minha vida todos os dias. Mas só isso não é suficiente para a gente afastar os nossos medos. Que Jesus está na nossa barca é a certeza que a palavra nos dá. Jesus entra na barca da nossa vida todos os dias, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Mas Jesus, com seus discípulos, quando estão já navegando, a palavra diz que desencadeou sobre eles, desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca deles. Essas tempestades, muitos de nós estamos vivendo as nossas tempestades. As tempestades são inevitáveis. Quando as tempestades chegam, e muitos de nossos irmãos aqui passam por tempestades, a tempestade a gente sabe que ela não é infinita. A gente sabe que a tempestade é passageira. Quando nós enfrentamos um tempo de chuva forte, não é o período do ano agora, mas a gente sabe que quando a chuva vem mansa, ela pode durar o dia inteiro. Quando a chuva é devagar, ela pode durar um dia e uma noite. Mas quando é um temporal, é coisa de 15 minutos, 10 minutos, mas o suficiente para arrasar muitas coisas. Suficiente para tirar todas as coisas do lugar. Quando vem uma grande tempestade, a gente sabe que nós já passamos muitas tempestades em nossas vidas. A gente sabe que vai terminar, mas é tão intensa aquela tempestade que parece que nunca acaba. Parece que nós vamos sucumbir no meio da tempestade. E assim estavam os discípulos juntos com Jesus em alto mar. O mar significa muitas vezes o risco de nossas próprias vidas. Alguns entendimentos na Bíblia traz que o mar é um risco para a nossa vida, de findar a nossa história. E quando a tempestade acontece no barco da nossa vida, um dos principais medos que nós estamos hoje e que muitos irmãos estão vivendo, a missão que se encerra de muitos familiares, mas que nós precisamos entender na palavra de Deus que Deus não permite que nada aconteça com a nossa vida. Não há nada que a gente passe que seja fora da palavra dele, seja fora de um plano do amor de Deus. Por mais difícil que seja a gente compreender que todas essas tragédias, dessa tempestade que é esse Covid, a gente sabe que vai terminar. A gente sabe que vai terminar tudo isso. Mas nós estamos no meio da tempestade. Nós estamos vivendo aí todos os dias o meio da tempestade. E hoje o Evangelho vem fazer a gente mergulhar nessa história dos discípulos com Jesus na barca. Ali está aqui com a gente, meu testemunho de fé, esse Evangelho.
A tempestade tem hora para terminar, né, comadre? Mas durante a tempestade parece que não vai ter fim. Parece que a alegria não vai voltar. Os nossos medos são potencializados todos os dias. Nós sabemos que quando as coisas acontecem perto de nós, parece que já vai acontecer conosco também. Ou se as coisas acontecem dentro da nossa casa, parece que vai se repetir. E o Senhor vem trazer essa segurança. Filho, eu estou no barco da tua vida. Filha, eu estou no barco da tua vida. Confia em mim em todas as coisas. Confia em mim a tua vida. Confia em mim o sustento da tua casa. Que a gente possa entender que nesse evangelho aqui, fala que eles estavam na barca junto com Jesus. Jesus está na barca da nossa vida. Mas fala que nós não estamos livres das tempestades. Porque mesmo com Jesus na barca, desencadeou uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Quantas vezes que Jesus está na nossa barca, mas os nossos compromissos do nosso dia, às vezes o esfriamento da nossa fé, aquele esquecer de rezar, esse momento de oração pela manhã, é a gente acordar Jesus todos os dias. Não que ele está dormindo, mas que nós acabamos esquecendo que Jesus está todos os dias na barca da nossa vida. Esse momento de oração é a gente chegar para o Senhor: Senhor, seja vigilante conosco, nos dê a tua presença viva todos os dias na nossa barca. Esse momento de oração é tão importante. Nós falamos que de uma semana se tornou 6 semanas, porque foi tão bom a primeira semana de chamar Jesus todas as manhãs: Senhor, esteja aqui remando conosco. Esteja aqui, Senhor, atento às direções que nós estamos tomando. Que Deus nos dá o livre-arbítrio da gente tomar a direção da nossa vida. Mas quando nós chamamos o Senhor nessa barca da vida, todas as manhãs: Senhor, eu confio a Ti o meu dia. Foi a oração que nós fizemos agora há pouco. Senhor, Espírito Santo, eu confio a Ti, até os caminhos que eu vou percorrer hoje, os lugares que eu vou entrar, Senhor, vai na frente, entra por mim. Esse ato da gente fazer a oração, de chamar Jesus para direcionar os nossos dias, faz toda a diferença, não faz? Se hoje esse momento de oração está fazendo a diferença para você, imagina todos os dias a gente fazer isso. Não é, Vinícius, meu grande irmão? Não é, Josi? Cada um que vai entrando aqui agora. A gente está no mar da vida, nós estamos vulneráveis. A nossa barca está em alto mar. A nossa barca está em alto mar todos os dias. Porém, Jesus está nessa barca. Jesus está na barca da nossa vida todos os dias. Não é, Flávia? Bom dia. E a palavra hoje vem falar que as tempestades não estão distantes da nossa vida. Não estão distantes da nossa história. Mas que o Senhor vem dizer que durante essa tempestade os discípulos foram chamá-lo. E quando nós chamamos Jesus, ouça só a continuidade dessa história. Os discípulos achegaram-se a ele e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Bom dia, Vera. Eu não sei com cada um de vocês que estão aqui conosco estão vivendo hoje. Mas a nossa verdadeira oração diante de todos os nossos medos é a gente chamar Jesus e fazer a oração que os discípulos fizeram. Senhor, salva-nos, nós perecemos. Quando nós dizemos nós perecemos, nós reconhecemos todas as nossas fragilidades humanas. Nós somos muito controladores. Todos nós somos. Nós somos controladores nas nossas casas. Nós somos controladores nos nossos relacionamentos. Nós somos controladores com os filhos. Nós somos controladores com os nossos pais. Muitos de nós somos extremamente controladores. Quem são os controladores? Somos os medos, por medo de alguém tomar a decisão da nossa vida, nós tomamos a decisão pela nossa vida e pela vida do outro.
Quando nós temos medos que as pessoas queiram fazer só as vontades delas, nós vamos lá e temos aquela atitude de fazer a nossa vontade e até suprimir a vontade do outro muitas vezes. E assim nós fazemos também com Deus na nossa vida. Nós traçamos as nossas vontades, nós começamos a pedir para que Deus venha chancelar a nossa vontade e acabamos controlar até a ação do Espírito Santo em nossa vida. Olha como que isso é profundo nos nossos medos. Pelo nosso medo, nós não deixamos Deus direcionar os nossos passos. Nós queremos controlar, estar à frente de toda a situação, que nós impedimos até a ação do Espírito Santo na nossa vida. Deus hoje vem trazer nessa oração dos discípulos que nós precisamos, para Deus, desarmar todo o nosso ser. Porque chega um momento que a gente não aguenta. Chega uma hora que a gente não dá conta. Chegam as situações que somente Deus pode resolver. E Deus é aquele que tem o controle de todas as situações. Não é, Carlos? Bom dia, mais um dia conosco. Então Deus vem nos desarmar de todo a nossa autossuficiência. Nós precisamos tomar as responsabilidades da nossa vida, mas o controle é de Deus. Nós precisamos atentar que nós precisamos tomar a responsabilidade de nossas casas, a responsabilidade do papel de marido, de esposa, de filho, de irmão, de pai, enfim, de mãe. Essa responsabilidade é nossa, mas o controle já não é mais nosso. O controle é do Espírito Santo. E por isso que faz muito sentido que, se a gente quer afastar os nossos medos, nós precisamos todas as manhãs chamar o Senhor, que está na nossa barca, e abrir as nossas fragilidades para Ele. Senhor, nós perecemos. Salva-nos, direciona-nos, Senhor. Toma a frente dessa situação para mim. Ilumina, Senhor, para que eu enxergue qual decisão tomar no dia de hoje. Faz sentido isso para você? Faz sentido, Ana, que está conosco todos os dias e o Senhor tem direcionado as nossas vidas nesse propósito de oração? Mas mesmo Jesus estando na barca, olha que fantástico esse evangelho. Mesmo Jesus estando na barca, a tempestade acontecendo, os discípulos abriram as suas fragilidades, estamos perecendo, salva-nos. O Senhor perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? O Senhor vem trazer para a gente que todas as vezes que as ondas querem encobrir o nosso barco, é a nossa fé que precisa ser trabalhada. Por isso essa missão chama Tua Fé. Quando o Senhor suscitou no meu coração para que eu trouxesse o meu ministério da palavra para as redes sociais, Ele pediu para que eu trouxesse diante de um propósito. E esse propósito foi revelado pelo Senhor com o nome Tua Fé. Porque o Senhor sabe que a nossa fé precisa ser sustentada. O Senhor entende que nós apoiamos os nossos medos na fé de outros irmãos. Eu não sei quem são as pessoas que você tem apoiado a tua fé, tem apoiado os teus medos. Nós precisamos sim de compartilhar, de pedir socorro, mas o Senhor vem trabalhar que diante das tempestades é a tua fé que vai fazer a diferença. Então o Senhor vem trazer nesse momento de oração que Ele está trabalhando dentro de você para que você confie na tua oração, para que você tenha um propósito, uma vida de oração diária, para que a gente não vá na igreja somente na hora do desespero, como fosse tomar um banho de segurança, mas que depois nós passamos a ficar longe desse chuveiro, ficar longe desse banho, mas que nós possamos todos os dias nos lavar pela segurança do Senhor. Assim como nós tomamos café da manhã, almoço e janta, assim como nós tomamos nosso banho, que é diário, assim como nós escovamos o nosso dente, que é diário, por que as nossas orações não têm a mesma frequência? Se é uma necessidade. Então o Senhor hoje vem trazer a nossa reflexão, a necessidade de estar com Jesus todos os dias em oração, em buscar conhecer um pouco mais das coisas de Deus, que o entendimento traz segurança. Faz sentido isso? O entendimento traz segurança para que quando a tempestade acontecer, e elas, como nós colocamos e entendemos o Evangelho, as tempestades não deixarão de acontecer.
O mar da nossa vida não será só de calmaria, mas que quando nós estamos com Jesus, direcionando o barco da nossa vida, mostrando o caminho, para que nós possamos, quando os ventos vierem tirar a nossa estabilidade, a gente possa dizer para o vento: ei, calma, eu tenho Deus na minha barca. E assim a palavra vem dizer: Jesus, depois que chamou eles, para que este medo, gente de pouca fé, então levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Nós precisamos identificar hoje, nessa reflexão, quais são os ventos que chegam à nossa casa. Quais são os ventos que hoje estão desestabilizando a nossa fé? Quais são os ventos que estão fazendo a gente achar que estamos no caminho errado e fazendo a gente pular desse barco? Quais são os ventos que nos trazem medos? Lembra da história dos 3 porquinhos? Olha, veio na minha cabeça aqui agora. O lobo mau vinha soprar. Aí soprava uma vez, até que derrubava a casa do primeiro porquinho. Aí soprou na casa do segundo, só que na casa do terceiro não derrubou. A nossa fé é a construção dessa casa dos 3 porquinhos. Se a gente não alicerçar a nossa fé todos os dias, entender os propósitos de Deus, entender que nós precisamos conhecer mais de Deus, não é só saber que Deus existe. A fé de compreender que existe um Deus, até o inimigo de Deus tem essa fé. Saber que Deus existe, até o inimigo de Deus sabe. Mas saber buscar os recursos de cada tribulação que nós passamos aqui da palavra de Deus, saber buscar os recursos para a gente passar por todas as tribulações, é um exercício diário. É um exercício que nós deixamos de fazer, que nós fraquejamos com muita frequência na nossa vida. A gente só lembra de fortalecer a nossa casinha da fé quando o lobo mau está ali soprando. Quando a gente tem que correr para a casa do outro. Porque esquecemos de alicerçar as estruturas da nossa fé. E os ventos que vêm tirar a estabilidade da nossa fé, nós conseguimos identificar. É só a gente pensar quais são os nossos medos. Gente, a gente é uma caixa de medo. O medo é um recurso para proteger a nossa vida. Mas existem medos que eles nos colocam numa cadeia. Existem medos que a gente entra numa cadeia, tranca a porta e joga a chave e fica ali dentro. E a gente coloca as outras pessoas dentro dos nossos medos. A pior coisa do mundo é alguém sofrer com o medo do outro, porque o sofrimento dos nossos medos já são terríveis. Sofrer com o medo do outro é pior ainda. Mas como que eu vou sair desse medo? É olhando para Jesus, sabendo que Ele está na nossa barca, que a gente saiba que as atitudes que nós precisamos tomar, nós precisamos nos confidenciar com Deus, pedir para Deus dar a direção. E na oração de intimidade com Deus, é essa oração que o inimigo de Deus não faz. É a intimidade com Deus. É a gente pedir para Deus confirmar: Senhor, antes de que eu tome essa atitude, vai à minha frente. Seja qual for a atitude que você precisa tomar e que você tem medo, seja qual for a situação dos ventos, essa própria pandemia, todos os dias estão soprando o vento, como se o próximo fôssemos nós, como se o próximo contaminado fosse a gente. Que isso traga prudência para a gente tomar os cuidados, mas que isso não faça da gente reféns. Reféns para a gente ficar com uma vida presa dentro de uma gaiola, vivendo uma prisão, vivendo um cárcere. Que a gente possa ter nossas atitudes com a prudência à frente, mas que a gente possa continuar vivendo, que a gente possa continuar celebrando, que a gente possa trazer à nossa vida o sabor dela de todos os dias. Mas nós sabemos que toda vez que o vento sopra,
Toda vez que nós perdemos alguém, a dor faz a gente recuar. A dor faz a gente reviver as amarguras, reviver os conflitos, querendo dominar o outro. Você tem que fazer assim. É o nosso medo falando mais alto muitas vezes. E quando Jesus fala que ele se levantou da barca e deu ordem para que os ventos se acalmem, que a tempestade cesse, imediatamente essa tempestade calmou. Então hoje vamos colocar quais são os nossos medos e vamos proclamar com autoridade. Essa autoridade de Jesus ele dá a nós. Proclame com autoridade. Fala para o teu medo. Fale para a situação que está te dando medo. Ei, eu tenho um Deus que está na minha barca. Eu tenho um Deus que tem a minha vida na palma da mão dele. Eu tenho um Deus que vai me reconstruir diante das dores que eu estou passando. Eu tenho um Deus que vai me fazer enxergar os propósitos. Que nada que aconteça comigo vai ser para o meu mal, mas sim vai me fazer uma nova pessoa. Que o Senhor venha trazer para nós hoje essa certeza. Olha só os passos que os acontecimentos fizeram hoje. E daqui a pouquinho eu vou trazer a primeira leitura que vai fazer todo sentido. Primeiro, Jesus vem dar a certeza que ele está na nossa barca. Segundo, o entendimento do evangelho de hoje. Esse barco não vai ficar na margem. Esse barco não vai ficar ali amarrado na estaca, né? Como se diz, os pescadores dizem, quando o barco fica aportado, né? Fica ali amarrado. Não. O nosso barco ele vai ter que atravessar. Então as situações que nós temos como responsabilidade de atravessar, nós vamos ter que atravessar. Mas Jesus está na nossa barca. A palavra de hoje vem dizer que desencadeou no mar, sobre o mar, uma grande tempestade. E isso me traz o entendimento aqui também, que a palavra diz que a tempestade foi sobre o mar. Não foi sobre os discípulos. Mas o mar agitado levou medo aos discípulos. Então existem muitos problemas que não está sobre você. Está sobre muitas situações mal resolvidas. Muitas tempestades estão sobre situações que você ficou refém dela. Que eu fiquei refém dela. A tempestade aconteceu sobre o mar, mas o agitar desse mar levou grande temor aos discípulos. E o Senhor estava na barca, mas eles não estavam deixando Jesus ter o controle da direção. Eles não foram chamar Jesus quando a situação estava boa. Assim como eu e você não chamamos Jesus como estamos felizes. Quando está tudo bem conosco, a gente não vem chamar Jesus, vem tomar a direção. Não, o time que está ganhando não se mexe, eu vou tomar. E eu estou indo bem. E vem dizer também que quando o medo bateu, aí sim eles abriram as fragilidades para o Senhor. Senhor, perecemos. Salva-nos, Senhor, perecemos. E aí Jesus perguntou, por que este medo? Se eu estou na barca. Por que esse medo se eu estou junto com você? Por que esse medo, filho? Por que esse medo que carrega a vida inteira as limitações? Tem medos que a vida inteira nos levam a uma vida limitada. Quantas pessoas que terminaram a sua vida e não realizaram seus sonhos? Porque o medo fez você paralisar. O medo foi maior do que a tua fé. E a gente precisa ter a humildade de entender. Quando há medo, falta fé. Tem uma balança aqui assim, ó. Quando o medo cresce, ou melhor, fazer aqui, o medo cresce, a fé diminui. Mas quando a fé cresce, o medo diminui. Então o exercício que o Senhor vem pedir para mim hoje, e vem hoje também oferecer para você. Vem trabalhar a tua fé. Vem fortalecer a tua fé todos os dias. Proclame para os teus medos, e eu tenho um Deus que é muito maior do que todas as inseguranças que esta situação está colocando na minha vida. E na primeira leitura de hoje fala de Ló. O Senhor iria dar a sentença para Sodoma e Gomorra, diante de toda a perversidade, diante de todas as infidelidades daquele povo de Sodoma e Gomorra. E Jesus quis, e Deus quis salvar
a família de Ló. Isso acontece no Antigo Testamento, no primeiro livro, em Gênesis. Deus queria salvar a família de Ló. E ele disse: saia, vai para a montanha e não olhe para trás. Ló ainda foi questionar. Prestes a ser destruída toda aquela região, Ló parou para ficar questionando Deus. Não, para a montanha eu não serei salvo, não. Deus estava dizendo. O Senhor de todas as coisas estava dizendo para Ló que ele seria salvo na montanha, mas ele não queria ir para a montanha. E ele falou: me leva para uma cidade. Leva para uma cidade vizinha, um vilarejo pequeno, aonde eu poder me refugiar e salvar a minha vida e a minha família. E o Senhor levou ele para essa cidade, chamada Segor. Eu quis olhar aqui para poder lembrar. Foi dado àquela cidade o nome de Segor. O Senhor atendeu a oração de Ló. Mesmo que ele não quis seguir o caminho do Senhor, mas ele teve a atitude de se confidenciar. Senhor, não tem uma outra situação para mim? E ele ouviu a voz de Deus. E ele foi para essa cidade. E aí Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Só que a mulher de Ló desobedeceu a recomendação do Senhor. O Senhor disse para eles: eu vou salvar a tua família de toda essa destruição. Só que não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. E a palavra diz que ela virou uma estátua de sal. E quando o evangelho de hoje vem falar dos nossos medos, e vem falar que Jesus está na nossa barca, e vem falar que as tempestades não estarão livres do nosso percurso, nós vamos passar por tempestades, e que se a gente chamar Deus todas as manhãs para começar o dia conosco, é o grande exercício de fé. E quando a gente esquecer Deus pelo caminho, que as tempestades vão nos trazer medo, que um simples vento vai nos aterrorizar, Deus vem chamar também a atenção pela primeira leitura de hoje. Muitos dos nossos medos é que a gente está olhando para trás. Para pensar. As pessoas que nós perdemos, a nossa missão continua. A nossa missão continua. Os ferimentos que nós passamos no nosso passado, a nossa vida tem que olhar para frente. Só que nós insistimos em olhar para trás. Todo novo relacionamento, a gente busca as dores do antigo relacionamento. Todas as amizades que a gente vai fazer, todas as amizades que Deus coloca no nosso caminho, a gente já mede com a régua das amizades que não deram certo no nosso passado. Nós passamos uma vida como a mulher de Ló, olhando para o passado, olhando para trás, medindo com a régua do passado as nossas próximas atitudes. Se a gente vai fazer uma atitude de fazer qualquer tipo de atividade, que é o nosso sonho, basta a gente não dar certo no dia anterior, que a gente acha que o dia da frente também não vai dar certo, e a gente deixa de dar passos na vida, que a gente deixe de ser a mulher de Ló, porque se a gente está paralisado hoje, a gente está uma estátua de sal. A mulher de Ló, por olhar para trás, virou uma estátua de sal. E a palavra diz que ela não morreu por ser uma estátua de sal, mas eles estavam saindo de uma destruição. E o fato dela estar paralisada, a destruição chegou até ela, mas Ló e as suas filhas se salvaram. Eu não sei o que está te paralisando na tua vida hoje, mas eu sei o que está paralisando na minha vida. Cada dia que eu leio o Evangelho e reflito, eu consigo trazer do meu inconsciente situações que eu nem imaginava, e eu acabei de ter agora aqui. Situações que estão me paralisando porque eu estou olhando para trás. Porque eu estou dando mais atenção para os ventos do que para o Deus que está no nosso barco. Muitos medos que você está enfrentando, a gente está dando mais ouvido pelas ameaças do que para um Deus que tem a tua vida contada na mão dele. Que ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados e que nenhum deles vão cair se não for da permissão de Deus. Que o Evangelho de hoje venha trazer a segurança que você estava tanto precisando, a segurança que pode ter tirado o teu sono essa noite. Eu não sei quantas horas você conseguiu dormir essa noite, mas se você perdeu o sono,
por estar preocupado por situações que estariam somente no controle do dia de hoje, o Senhor vem dizer para mim e para você: aumenta a tua fé. Não leve os teus problemas para a tua cama, leve o teu Senhor para a tua cama. Faça a oração de todas as noites: Senhor, o meu dia de amanhã estará nas tuas mãos e eu confio em ti. Eu confio que nada de pior vai acontecer a mim quando eu chamar o Senhor para direcionar os meus projetos, os meus sonhos, a minha família, as minhas realizações, a minha vida por completa. O Evangelho de hoje ele é poderoso para eliminar todos os medos. Ou melhor, a gente não pode eliminar os medos, para controlar os medos. Quando a gente elimina os medos, a gente perde a prudência. Então, a palavra que o Senhor vem trazer agora: controle o teu medo com fé. Controle o teu medo clamando a Deus todas as manhãs, não só as manhãs, mas em todos os momentos do seu dia. O Senhor vem dizer na palavra de hoje: controle os teus medos. Controlando os teus medos, você vai conseguir controlar os teus temperamentos. Porque todas as vezes que nós falamos em voz alta com o outro, é porque o nosso medo de ser dominado diz para a gente dominar primeiro. Então, a gente controlando os nossos medos, nós vamos controlar os nossos temperamentos. Controlando os nossos temperamentos, a gente vai ter mais equilíbrio para tomar as decisões certas. Olha como que Deus age no nosso temperamento, no nosso emocional. Quando nós estamos desequilibrados, é a Deus que nós temos que clamar. Porque quando o desequilíbrio chegou no barco dos discípulos, eles foram chamar Jesus. E ele disse: Senhor, salva-nos. Esse salva-nos, nós podemos também trazer: equilibra-me, Senhor. Dai-me equilíbrio emocional para resolver essa situação, Senhor. Dai-me humildade para reconhecer os meus erros dentro do problema. Dentro de um problema, por mais que nossa culpa seja de 1% e a culpa do outro 99%, quando a gente se permite a ter a humildade de entregar para o Senhor as nossas fragilidades, as nossas deficiências desse 1%, o Senhor cuida dos 99%. Nós não temos o controle do outro, nós não temos o controle do que está longe do nosso alcance, mas nós temos o controle do que compete a nós. E o Senhor hoje vem trazendo no Evangelho todos os teus medos. Nesse Evangelho você pode olhar deles de uma visão diferente, olhar de cima toda a situação que está te aterrorizando, que você vai hoje, a partir de hoje, entender que esse Evangelho traz a necessidade da oração diária para a tua vida. Traz a necessidade, diante de tomar as atitudes, se confidenciar em intimidade com Deus. Faz sentido isso? Para mim está fazendo muito sentido. Todas as decisões que nós vamos tomar, todas as nossas escolhas, quando elas são confidenciadas com Deus, nós estamos chamando o Senhor para dirigir o barco da nossa vida. E o Evangelho de hoje veio trazer claramente que a barca é a nossa vida, que Jesus está nessa barca conosco, mas nós vamos ter que atravessar situações difíceis. O mar é todos os riscos que a nossa vida tem, mas Jesus está na barca. Os ventos são todas as situações que vão dizer assim: esquece Deus, você é autossuficiente, você pode, você é forte. Eu sou assim mesmo. Os ventos vêm dizer para a gente se orgulhar dos nossos defeitos. Quando a gente posta no Facebook: eu sou assim mesmo, não mexe comigo, não faz isso comigo senão eu viro um bicho. Os ventos são todas essas inverdades que vêm dizer para a gente se orgulhar dos nossos defeitos. Eu tenho pavio curto mesmo. Por mais que nós temos, por mais que isso faz parte até em certa parte da nossa herança genética, o Senhor vem dizer: chame-me para a tua barca para que eu controle todos os ímpetos humanos. Porque o teu humano é isso, mas o teu espiritual não é isso que Deus quer que seja. E quando o teu espiritual é mais fraco, o teu humano fala mais alto. Olha isso. Quando o teu espiritual é fraco, quando você não alimenta o teu espiritual,
O teu humano fala mais alto. E aí a gente se orgulha do nosso humano. E aí a gente esquece do que Jesus falou para os discípulos. Por que este medo, gente de pouca fé? Gente de pouca fé é quando o espiritual está baixo e o humano está alto. O medo se aflora na gente quando o espiritual está baixo e o humano está alto. Então que a gente possa entregar agora, na nossa oração agora de entrega, a gente possa pedir para que Deus tome a direção da nossa vida, mas que a gente mantenha a nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, mas a direção é Deus quem dá. Que Deus possa trazer a segurança, que a gente não olhe mais para trás, que a gente não faça mais como a mulher de Ló, olhando para trás, trazendo para o relacionamento a briga do passado, trazendo para o relacionamento as desconfianças do passado. Passado passou. A gente consegue destruir o presente com o passado. Olha como que nós somos totalmente autodestruidores. Não precisa ninguém de prejudicar a gente. Mas nós estamos nos autodestruindo quando nós olhamos para trás e paralisamos. A nossa vida continua. O Senhor manda a gente continuar remando. Nós precisamos chegar do outro lado. Nós precisamos chegar do outro lado. E por isso que a palavra de Deus hoje vem dizer: esteja em oração diária. Esteja em oração a todo momento. Tenha curiosidade de conhecer as coisas de Deus, de entender a palavra de Deus. E esse propósito nós fazemos juntos. Então, desculpa a gente falar assim, mas eu não compreendo a palavra de Deus. Nós estamos fazendo isso juntos. Todos os dias é um aprendizado novo. Então vamos entregar agora. Espírito Santo, eu abandono todo o meu ser. Eu abandono, Senhor, todo o meus comportamentos. Eu abandono todo o meu jeito que eu levei a minha vida até hoje. Eu quero agora entregar nas tuas mãos, para que o Senhor seja a direção da minha vida. Senhor, eu entrego o meu trabalho. Eu entrego as pessoas que trabalham comigo, Senhor. Todas as pessoas que eu não compreendo, que teu Espírito Santo me dê a sabedoria de compreendê-las, para que eu também seja compreendido, Senhor. Espírito Santo, vai dizendo para ele, vai colocando, Espírito Santo, esse meu medo. Senhor, o medo de perder pessoas, Senhor. Eu coloco agora nas tuas mãos e eu me sinto seguro nas tuas mãos, Senhor. Eu não preciso ter medo de perder pessoas, mas eu tenho que vivê-las intensamente todos os dias. Eu tenho que amá-las intensamente todos os dias. Espírito Santo, que eu viva o dia de hoje, como o Senhor diz na palavra, como se fosse o último, para que eu viva intensamente, para que eu viva o amor intensamente, para que eu viva o perdão no dia de hoje intensamente, para que eu viva a reconciliação no dia de hoje, para que eu viva, Senhor, a contribuição, a cooperação. Eu me coloco como homem aqui agora. Quantas vezes que eu não ajudei a minha esposa, quantas vezes que eu não contribuí e ficava esperando pedir a ajuda, sendo que eu posso hoje receber essa proatividade do Santo Espírito, ser proativo para ajudar, para contribuir, para diminuir o fardo do outro. Espírito Santo, venha trazer para a minha vida esses entendimentos de proatividade, que a gente não se acomode, que quando a gente se acomoda nas atividades diárias, a gente se acomoda na fé. Quando a gente precisa do outro chamar a gente para rezar, é que a gente já está acomodado na fé. Mas isso vem também um gatilho de todas as situações da nossa vida. Quando a gente começa a deixar para o dia de amanhã obrigações do nosso dia, a gente também deixa para o dia de amanhã obrigações com a nossa fé. Então que o Senhor venha me curar por completo, Espírito Santo, de toda acomodação. Retira de mim toda acomodação, Espírito Santo. Retira de mim todos os medos, Espírito Santo. Venha me encher-me de Ti, Senhor. Encha-me, Senhor, do Teu Santo Espírito. Encha-me de coragem. Encha-me de atitude, Espírito Santo. Encha-me de humildade para reconhecer que eu não sou forte o suficiente para resolver todas as situações da minha vida, que o meu corpo hoje, ou o meu emocional, está gritando por Ti. Se você hoje passa por problemas emocionais, faça essa entrega agora de confiança. Senhor, a partir de hoje eu não tenho mais medo de perder, que eu não vou mais olhar para trás. Se eu já perdi alguém, ou se eu já perdi alguma situação, ou se eu já perdi algum trabalho, Senhor, corta esse laço.
da dependência da dor do passado. Vem, Espírito Santo, faz-me novo nesse dia, faz-me nova nesse dia. Coloca para o Espírito Santo toda essa dependência daquele que sabe a direção, a dependência que é aquele que pode fazer tudo. Vamos colocar agora as pessoas que estão internadas, todas as pessoas que passam por problemas de saúde. Senhor, nós te entregamos todas essas pessoas. Se o nosso problema a gente acha que é grande, Senhor, nós agora entregamos os nossos irmãos que vêm mostrar para nós que quando a vida, quando a vida passa, quando a vida padece, é que nós sabemos que os nossos problemas têm soluções, mas que esses nossos irmãos precisam das nossas orações, que esses nossos irmãos precisam de uma ação de Deus, Senhor. Então nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Alcance a cada pessoa nos hospitais, mesmo que os diagnósticos médicos, Senhor, sejam de irreversão, nós confiamos que o Senhor tudo pode, Senhor. Nós te entregamos cada pessoa, mas entregue também, Senhor, a confiança no coração de cada familiar, que a fé de cada pessoa, Senhor, seja transformada nessa recuperação. E mesmo, Senhor, mesmo que a tua vontade seja de uma cura na eternidade, Senhor, traga, Senhor, o conforto, traga a certeza dessa fé, que a nossa vida ela é finita, mas que existe um propósito de Deus maior, Senhor. Venha trazer a segurança da realidade da nossa vida, dessa realidade que nós vivemos afastando, empurrando para frente, mas venha trazer o entendimento, Senhor, que o Senhor está em todas as situações, que no barco da nossa vida o Senhor se faz presente em todas as situações, e que o Senhor nos dê o ânimo de continuar remando, de continuar a nossa missão, de continuar a nossa jornada, olhando para o Senhor que está sempre direcionando o caminho certo. Venha, Senhor, nos dar força, ânimo. Vem, Espírito Santo, renovar as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, renovar os nossos sonhos. Espírito Santo, olha só o que o Espírito Santo está pedindo para mim e para você. Espírito Santo, nos dê criatividade para prover melhor as nossas famílias. Espírito Santo, nos dê criatividade para os nossos negócios, para que a gente não faça todos os dias a mesma coisa, mas que a gente consiga trazer o algo novo que vai dar um resultado novo. Quantos medos que nós passamos de perder o trabalho, de não ter clientes, de não conseguir pagar as contas do mês. Mas o Espírito Santo fala assim: não tenhas medo, confidencie comigo, pede para que eu direcione os clientes certos para você, filho. Não adianta a gente confiar nas ferramentas, que nós precisamos delas, de fazer uma publicação na rede social, de ligar para um cliente, e a gente não falar: Jesus, vai à frente, mostra-me na minha agenda de clientes, qual deles que eu devo ligar hoje, qual deles que eu preciso hoje, qual deles que precisa do meu serviço hoje, qual deles que eu vou ser a solução, Senhor. Nós possamos confiar a Deus até o contato com os clientes no nosso trabalho. Então que a gente possa confiar a nossa vida por completo a Deus. Amém? Bom dia, Nicolas, mais um dia juntos. Deus abençoe a tua vida. Deus seja a tua confiança. Willy, mais uma vez com a gente também. Deus seja a tua confiança no dia de hoje. Elisângela, olha que bacana ver as pessoas todos os dias perseverando conosco. Que Deus é a tua confiança. A tua fé é maior que qualquer medo. Paula, a tua fé é maior que qualquer medo. Ana Cristina, a tua fé é perseverante com a gente. Vera, também todos os dias, a tua fé é maior. Vinícius, meu grande irmão, a tua fé é maior que todas as situações. Liz, a tua fé é maior que todas as situações. O Deus está na tua barca. Nádia Paravela, a tua fé é maior. Deus está na tua barca. Tchelão, meu amigo Retielo, a tua barca, Jesus não abandona ela. Ele continua remando contigo para frente. Quem mais está conosco aqui? Josi, a tua fé é maior que o teu medo. E hoje o Senhor vem dizer: eu estou aqui, atento, de pé, junto contigo. Fúvia, a tua fé hoje, o Senhor fortaleceu ela mais ainda, para eliminar todos os medos que os ventos vêm colocar. Márcio Hermoso, a tua fé hoje
Apoie-se na tua fé, que o Senhor habita na barca da tua vida. Marcos Brito, ô Marcos Brito, que bom você estar aqui com a gente. A tua fé é maior. Flávia Chiarelli, a tua fé te dá segurança. A segurança que você busca está na tua fé, no Deus que está na tua barca. Está aqui o Marcos Brito, o Carlos Panoso, a tua fé. Se tiver mais alguém aqui que não apareceu para mim, principalmente no Facebook, que às vezes não aparece, mas saiba de uma coisa: Deus está na barca da nossa vida. Nós precisamos chamá-los todos os dias em oração. Oração é chamar Deus. O Senhor nos dá livre-arbítrio, mas por isso nós precisamos chamá-lo. Nós precisamos fazer a oração do nosso anjo da guarda todos os dias. Que o Senhor designou um anjo para cada um de nós. E esse anjo fica ali no cantinho, só esperando a gente chamar. E a gente não tem esse hábito, esse conhecimento, que nós temos um anjo que o Senhor coloca para estar conosco. Nós precisamos chamar o nosso anjo da guarda todos os dias. Para cada passo que nós vamos dar, que o anjo da guarda seja chamado por nós. Que o Espírito Santo transborde em nós. Que a gente reconheça que Jesus está na nossa barca todos os dias. Amém? Então Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos novamente aqui, 6h15, 6h20. Nós iniciaremos mais uma reflexão do Evangelho. Amanhã tem mais um ensinamento. Amanhã tem mais uma ferramenta para que a gente encare essa jornada, essa travessia que nós estamos com fé. Com mais fé e com menos medo. Com mais fé e com menos medo.